sair dos palcos. Minha orelha está coçando. Você disse que na banda... Porque, assim, o que eu sei da banda Líbanos, Juliette mesmo me disse que ela comeu o pão que o diabo amassou, cuspiu e ainda peidou em cima, lá na Líbanos. Você me disse que o que aconteceu na Líbanos com você não foi um terço do que aconteceu na Loirinha. Eu não vou entrar em detalhes, tu sabe, né? Por favor, eu nunca te pedi nada na vida. Eu só quero dois. Lembra que no começo da live eu disse que eu tenho medo da internet? É isso. Eu fiz tudo que você fala aqui hoje, daqui a... Não é amanhã, não. É daqui a 1 minuto é usado contra você. É agora, entendeu? Não. Mas, pai, pergunta. Vamos lá. Me dá só duas coisinhas assim que tu disse assim. Que aconteceu contigo. Não precisa falar nomes. Lá na Loirinha que tu disse. Dá pra mim não. Eu vou sair, eu vou engolir seco, senão eu mato essa bobônica no pau. Mas foram algumas coisas, assim. Foi uma coisa atrás da outra. Ixi, Maria. Eu não me recordo direito, eu apaguei, a gente faz questão de apagar, assim, da memória, né? Eu acho que o fato de você se ver com a galera, tipo, dando as costas para você, sem falar com você, e você não saber o motivo, né? Na verdade, causaram isso, Sim. não foi você. Sim. Né? Então, esse tipo de coisa eu passei na Lourinha. E por isso que eu não vou falar, não vou. É que o pessoal tá dizendo, joga a caneta Bic, que ela gosta, ela fala quando joga a Bic, eu tava jogando a outra. Rasga, Eli, rasga! Não, Rick, é isso mesmo. É isso mesmo. Você melhor que ninguém conhece Banda da Lourinha, porque como você disse, você trabalhou lá, não trabalhou lá. Sim. Então você sabe que existem pessoas que são fáceis de conviver e existem outras que são difíceis. Eu não posso aqui falar fulano é assim, ciclano é assim, porque cada um tem o seu jeito de ser. Né? Então a gente tem que aprender a aceitar os defeitos e admirar as qualidades. Quando existe uma incompatibilidade muito grande, você respeita e se retira. Sim. Né? E foi o que eu fiz. Eu me retirei, porque não dava para mim mesmo. Sim. Porque existia essa coisa de máfia? Existia. Claro que existia. Em todo canto tem. Né? Em todo lugar tem. Só que algumas situações você consegue lidar com elas. Outras se tornam mais difíceis. Então, para evitar certos atritos e certas confusões, e principalmente para você ter paz, você se retira. E foi o que eu fiz. Entendi. Botou aqui. Você vai voltar em carreira solo com brega? Boa pergunta. Falamos já bastante das coisas aí do passado, né? Eu levei um bom tempo. Eu passei 8 a 9 anos fora da música, né? Parada. Porque por eu trabalhar lá, por eu morar em Fortaleza, não ter família lá, não ter ninguém lá. Quando eu engravidei, a minha gravidez foi de risco, eu tive muitos problemas. E quando meu filho nasceu, eu não sei se é do meu signo o fato de querer ser perfeccionista em tudo que faz. Então, se for para fazer, eu quero ser bem feito, que seja bem feito. Eu não dava para conciliar ser cantora e ser mãe. Para mim, não dava. Por quê? Porque como muitas cantoras tem família, que você pode deixar, que é uma pessoa de confiança, que você vai deixar seu filho para cuidar, você sabe que vai ser bem cuidado, eu não tinha isso lá. Né? Eu não tinha isso lá. Então, eu ainda tentei voltar a cantar lá. Quando meu filho tinha menos de 2 anos, quando ele estava com 3 meses, eu cantei na Forró na Veia. Eu tive uma breve passagem pela banda Forró na Veia. Forró na Veia, sim. Foi. Eu tive uma breve passagem na Forró na Veia, eu fiquei uns meses lá. Aí saí, depois fiquei parada,
entrei numa banda que o nome era Pink Fashion, que eu fiquei 1 ano. Por que ninguém sabe? Porque Pink Fashion não era uma banda que tocava, assim, não era uma banda conhecida. Ganhava meu salário, nós ensaiávamos pra caramba, e quando começou a fazer show, começou a ficar, tipo, de cara, ficou 1 mês fora. E era tudo que eu não queria e não podia, por causa do meu filho. E eu ainda tentei, né? Ainda tentei. Só que era muito complicado. Então, ou eu seria cantora ou eu seria mãe. E eu não me arrependo da escolha que fiz, porque isso eu estou falando, por que eu estou falando isso para você? Porque até hoje muita gente me pergunta, Eli, por que tu parou de cantar? Por que tu tá fora do palco? Eli, pelo amor de Deus, volta, sabe? Mas foi uma escolha que eu fiz, que foi muito difícil, inclusive, para mim. Eu entrei praticamente em depressão por ficar sem música, como eu falei para você. Eu em 1 mês ganhei 10 quilos, né? Eu não saía de um quarto. Eu não conseguia fazer nada. E a única pessoa que se aproximava de mim era meu filho. Que ficava perto de mim era ele. Mas por que eu passei por tudo isso? Porque eu queria ser mãe dele. Eu queria viver tudo aquilo com ele. Eu não queria jogar meu filho na mão de qualquer pessoa para viajar, porque o pai dele também era músico. Então, já pensaste deixar na mão de um desconhecido meu filho e viajar em um bebê? Não tinha como, né? Então, eu não tinha com quem contar. Então, era eu. E eu tive que escolher entre a minha vida, que era a música, né? E a minha vida, que era meu filho. Então, é claro que meu filho ia ganhar sempre, ganha sempre, disparadamente. E foi quando eu realmente parei mesmo, saí total, encerrei carreira, parei de cantar. Né? E foi por esse motivo, gente, que eu parei de cantar. Foi por um motivo que eu acho muito justo, porque era pelo meu filho. Hoje ele já tem 12 anos, está maior que eu, Rick. Hoje ele já está pertinho de fazer 13. E sim, responder a pergunta do começo, eu estou voltando, sim. Carreira solo, sim. Tenho muita coisa para aprender, sim. Tenho que reaprender também. Mas com esse carinho de vocês, essa atenção de vocês, esse reconhecimento de vocês, não vai ser tão difícil, né? Eu acredito que não vai ser tão difícil. Ô Eli, quando você, nesse intervalo que você resolveu se ausentar, sumir, você recebeu convite de alguma banda, as bandas te procuraram, você sumiu mesmo, ninguém tinha seu número, seu telefone, nem nada? Eu sumi mesmo, de verdade. Tinha uma banda que não eu não lembro, não recordo, não era muito conhecida na época, que chegou até a comentar comigo o fato de voltar a cantar. Tinha a questão também de convite para fazer violão e voz, essas coisas. Mas como eu decidi realmente que não tinha como eu estar viajando por causa do Matheus, eu saí de uma maneira, Rick, para tu ter uma noção, que eu não ia em show. Eu não assistia DVD, eu não ouvia música, eu não fazia nada. Porque tudo que eu fizesse me lembrava a música, me lembrava o que eu amava fazer, me lembrava o quanto me deixava triste por não estar fazendo aquilo que eu amava, né? Então, eu realmente me desliguei total. Eu desapareci. Total mesmo. O ano passado, quando eu entrei em contato com você, faz 1 ano. Ele faz questão de dizer que faz 1 ano. Me desculpa. Relaxa. Tudo é no tempo de Deus. Você disse que estava com um projeto, Irmãos Feitosa. Hoje você continua com esse projeto ou é carreira solo, Eli Feitosa? Pronto. Quando eu vim para cá, Rick, na verdade, nós tivemos uma fatalidade que foi, eu perdi meu pai, fez 2 anos agora. Foi. E eu vim para cá justamente no ano que meu pai faleceu. Ele faleceu no dia do trabalhador, dia 1º de maio. Já morava só ele e minha mãe aqui na casa. E quando foi em dezembro, eu vim a passeio. Fiquei 1 mês. Voltei em Fortaleza, peguei tudo meu e vim embora. Foi mais ou menos assim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vim realmente com planos de voltar para a música. Né? Eu não sabia como, de que forma,
mas eu queria voltar para a música. Eu decidi que eu não queria mais ficar fora disso, né? Até porque eu já tinha começado nas redes sociais, o Facebook, né? Sim. Eu nunca era muito de postar as coisas, porque eu não sou muito fã de foto. Então, eu não era muito de estar postando as coisas e tal, mas quando eu postava, sempre questionavam. Pessoas que sempre tiveram carinho pelo meu trabalho, sempre perguntavam. Então, quando eu cheguei aqui para isso mesmo, já com o intuito de começar a cantar, de recomeçar. Eu não vim no intuito de dizer assim, eu vou voltar e começar por cima, entrar numa banda. Não, eu não vim com esse pensamento, eu quero começar, recomeçar. Então, assim, eu cheguei a receber a proposta do Aldo para voltar com a Remeleixo, né? Porque todas as bandas estão voltando e tal. E eu disse para ele que não, não, não. Até que eu disse que sim. Mas eu disse que sim. Cheguei até aí umas 2 vezes, fui em estúdio, comecei a botar a voz guia, sabe? Seu áudio baixou, seu áudio baixou. Muito. Agora, melhorou, acho que agora voltou. Pronto. Melhorou? Pronto. Então eu cheguei até a começar a colocar a voz guia no estúdio e tudo com a banda, né? Para voltar com o projeto Remeleixo. Mas, Rick, sabe quando você não sente que é aquilo que tem que ser? Você não tem que voltar, sabe? E, assim, Carlinhos que é meu amigo hoje, e muita gente sempre quis que voltasse com a Remeleixo, me cobram bastante. Mas eu não costumo, realmente, eu não entro em nada pela metade. Então, ou é 100% ou eu nem vou. Assim como saí da Lourinha, eu não estava feliz, então eu saí. E com a Remeleixo, eu até pensei em voltar, mas não era o que meu coração mandava eu fazer. Então eu fui muito sincera com o Aldo. Eu cheguei com o Aldo e disse, olha, Aldo, eu sou muito grata por você querer voltar, por você me convidar, mas não é para mim agora. E como era o sonho do meu pai, que trabalhasse com meu irmão, trabalhasse em família também, eu nunca tive essa oportunidade de trabalhar com meus irmãos, porque eu comecei na música, depois todo mundo foi atrás. Meus irmãos também passaram a tocar, a cantar. Meu irmão hoje vive da música, meu irmão mais velho. O mais novo parou, né? Decidiu sair. Mas o mais velho vive da música hoje, né? E eu disse, vamos fazer o projeto Irmãos Feitosa, que eu te falei, que eu estava com esse projeto, Sim. eu digo, não, eu vou fazer o projeto do Irmão Feitosa e tal. Só que foi justamente quando eu decidi começar com esse projeto, veio a pandemia de novo, parou tudo. Entendi. Né? Parou tudo. E quando você quer começar algo, Rick, que financeiramente você não tem como fazer um investimento grande, fica difícil. Você sabe disso, né? E a gente ia começar, eu digo, mano, ele já toca nos bares e em festas particulares, essas coisas por aqui, casas de show, alguma coisa, só que shows em casas parou. Então, hoje todo mundo está voltando, acho que até aí deve estar desse jeito, a galera toca em restaurantes bacanas, em barezinhos, essas coisas, né? Eu acho que está Sim. desse jeito também. Pronto. E aí eu disse a gente ia tentar, eu gravei, inclusive, uma música, uma versão de Irmãos Feitosa, até quando eu cantei, eles foi fazer show num local que tem aqui, Bar Tocai aqui. Eu posto muita coisa de lá, acho que o povo acha que eu vivo lá. Mas são de amigos da gente, então eu sempre estou lá realmente. Leila, Marco, beijo, meu amor, para vocês. E eu sempre. A música lá, quando eu fui cantar, o povo gritou. Que foi uma versão. E eu digo assim: vamos levar para frente esse projeto que foi que eu falei para você. Só que diante das dificuldades, diante de você recomeçar algo e colocar na cabeça das pessoas que era Irmãos Feitosa, a gente teve, e com a pandemia, ninguém podia mais tocar, parou tudo de novo. E aí meu irmão, quando voltou, ele voltou com um amigo da gente, ele toca todo fim de semana com o Clebson Camargo, que canta aqui com ele tudo. E eu fiquei naquela, sem saber muito para onde ir e o que fazer, né? E aí, bem recente, eu passei por uns probleminhas bem complicados e bem difíceis. E quando eu voltei a sair, eu fui na casa aqui em Santa Isabel, tem a casa Mansão do Patifão.
Patifão, ele é empresário da fruta, do Fruto Sensual. Conhece, Sim. né? Ponto, com a Valéria. E eu tava lá sentada, ele convidou a gente, eu fui para lá e tudo. E aí a Valéria veio conversar comigo. Eu nunca tinha ido lá. Já faz um tempo que eles inauguraram lá o espaço, eu nunca tinha ido lá. E eu acho, como eu sempre te falei, nas minhas orações, eu sempre peço que Deus me mostre, de alguma maneira, me guie, sabe? Porque eu estava angustiada, precisava me encontrar e fazer alguma coisa. E foi quando eu cheguei lá, Valéria, há muito tempo nós não nos falávamos assim, sabe? Ela foi lá até mim, do nada, olhou para mim, falou comigo. Aí ela disse, por que tu não tá cantando? Aí eu disse, Valéria, e tal. E comecei a conversar, ela disse, Eli, O volta. Eli, E aí, continuando. E aí ela chegou comigo, olhou pra mim e disse assim, por que tu não volta, Eli, como Eli Feitosa? Aí eu olhei pra ela, né? Ela disse, Eli, semana passada eu tava em Belém e eu tinha cantado uma música, tinha falado no teu nome, uma coisa assim, e eu tenho uns amigos lá que são loucos por ti. Fascinados. Quando eu disse que tu era daqui, que eu te conhecia, e eles, meu Deus, eu sou louco por essa mulher, isso, aquilo, outro, cara, volta. E volta como ele feitosa, sabe? Tu teve muita música que tocou na tua voz. Tu é conhecida demais, tu só precisa voltar, né? verdade. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Inclusive, eu vou aproveitar, olha aí, de primeira mão, e já falar para ti. Sorte, prosperidade. É o meu anel da prosperidade aqui, ó. Que o Maranata já mandou para mim. Prosperidade. É o E é S do lindo, meu né? livro. E é lindo, né? Pronto, de primeira mão, Valéria Fruto Sensual. Logo, logo, não vai demorar muito, vai sair. Na minha época falava música, hoje fala um hit, alguma coisa desse tipo. De Valéria e Eli Feitosa. Nós vamos gravar música juntas. É um feat, né? É um feat que chama. Vamos gravar uma música nova, uma música inédita. É uma música que, na verdade, eu já ia gravar sozinha. E ela pegou e disse, Eli, vamos gravar uma música junto? Eu olhei pra ela, sério? Ela disse, vamos gravar uma música junto, a gente grava a música junto, faz um clipe. Fechou. Aí, lá, assim, sabe, do nada. Aí, tá. Ela já postou uma foto, já falando, já falou numa live. E então, de primeira mão, logo, logo para vocês que são meus fãs maravilhosos, Mas, são fãs também da Fruto Sensual. Logo, logo vamos ter aí música inédita de Eli Feitosa e Valéria Paiva da Fruto Sensual. e vai voltar com calypso ou forró? Você volta. Pronto, isso aí, Rick, outra novidade. Eu estou com alguns planos, né, que eu preciso colocar em prática. Eu vou ter que recomeçar, né, Rick? Eu vou ter que começar engatinhando de novo. Então, Sim. assim, você sabe que isso eu estou falando recomeçar e começar com a cara e a coragem, sozinha, né? Sim. Sozinha. Como eu disse, eu não tenho por trás aqui um empresário forte que vai me relançar. Então, por enquanto, eu estou com a cara e a coragem. Eu não estou dizendo que amanhã não vai ser diferente, mas no momento eu estou querendo recomeçar. Quando eu digo recomeçar, eu vou começar com shows. Hoje não é banda mais, né? A onda agora mesmo botar lá, soltar lá o computador, botar as músicas e a galera cantar. Até porque ninguém está tendo condições hoje de estar mantendo banda completa e tal. Então, eu vou recomeçar dessa maneira também, como todo mundo está fazendo, como o Fruto Sensual está fazendo também, em vários lugares. São poucos lugares, eu acho que Valéria leva também banda, assim, hoje em dia. E maneira que eu pretendo recomeçar. E um dos lugares que eu faço questão e estou me organizando, entrei em contato esses dias com um amigo daí que trabalhei no passado, que foi esse Désio. Eu vou regravar as músicas que eram da Rimeleixo. Vou regravar essas músicas, não fazer um CD. Estou falando regravar como todo mundo grava, né? Só para soltar mesmo, botar só uma roupagenzinha, eu digo assim, um ritmo diferente. Isso para ir.
para ir para Recife. Que vai ser... Uau! Você me que vai avise, ser viu? esse... Porque me avise quando vier, porque o Beto Caju, ele tá com a Caju Hits, que é uma produtora, e ele tá pegando uma galera, uns artistas aí pra... Podemos conversar, né? Para cá, eu, claro que eu tenho um carinho muito grande. Onde eu chego aqui, que eu chego, dá uma palhinha, a galera curte, a galera canta, lógico. Mas eu costumo dizer que onde realmente eu tive um reconhecimento muito grande foi aí. Então eu sei que para aí rola. Eu sei que para aí dá muito certo. Eu sou muito cobrada por Pernambuco. Eu sou muito cobrada pelo público daí, num grau, Rick, que tu não tem noção. Então, nos meus planos estão recomeçar dessa maneira. Vou pegar algumas músicas, vou pegar essas músicas que foram músicas que eu gravei, músicas que fizeram sucesso na minha voz. Eu quero ver se coloco, de repente, no nosso ritmo aí mesmo, num brega diferente, ou jogar também aí para... Hoje em dia está muito, muito em alto a rocha, né? Fazer diferente, fazer um pouco diferente. E eu quero enviar para esse trabalho, né? E para fazer uma certa divulgação e tudo, porque eu não posso também chegar aí com a cara e a coragem sem saber para onde ir e o que fazer, né, Rick? Eu tenho que começar de alguma maneira. E dando tudo certo, pintar algumas coisas, alguns shows, aí eu quero ir para aí, eu quero poder passar aí um mês, 2, para fazer um trabalho de divulgação de tudo, né? E é um dos lugares e um dos palcos que eu quero voltar mesmo, com certeza, e hoje como Eli Feitosa, é o Pernambuco, é o Recife, é o Linda, Paulista. Então são lugares que eu faço questão de voltar. E para quem não sabe, você já recebeu o convite para voltar para a Loirinha depois que você saiu? E estão perguntando também se você recebeu o convite da Amigas do Brega, que é daqui de Recife. Não, Amigas do Brega, não recebi. Quem fala sempre são fãs que dizem assim, tu deveria entrar na Amigas do Brega. Eu, na verdade, eu não conhecia o trabalho delas. Quem me apresentou foi Carlinhos, que é daí, ele me falou das meninas. Eu conheço alguma delas, assim, mais de vista, mas conheço, que era da minha época aí, na verdade, né? Mas não recebi. E assim, Henrique, eu não sei se recebendo um convite das meninas, se eu iria. Por quê? Porque para eu ir para aí, que é o trabalho delas é aí, certo? Para eu ir para aí, eu teria que morar aí. Sim, e não é a minha intenção morar aí, fora daqui de novo, sabe assim? Eu quero ir para aí para trabalhar também, quero, porque eu sei que, como eu te falei, como eu sou muito cobrada e eu sinto muita falta daí também, desse público, de todo mundo. Eu sei que é um lugar onde eu plantei muita coisa e quem sabe, né, é um momento também de colher agora, né? Então, eu quero voltar para aí, tipo, a minha ideia é de cantar e voltar a fazer show, sim, mas ficar um mês, 2, voltar, fazer shows por aqui, aí vai, volta para ir de novo, tem shows, volto, e ficar nesse bate e volta, entendeu? Mas não fixar residência aí novamente, não é meu plano por enquanto. Entendeu? Outra dúvida, você, depois que saiu da Loirinha, quando estava aquela transição de entrar muitas cantoras, meio que teste para companhia. Para a companhia. Se você chegou a receber convite para ir para a companhia do Calypso. Não cheguei. Não. Eu cheguei a receber, na verdade, depois que eu saí da Lourinha, fizeram uma tentativa para eu voltar. Quando estourou a música Salada Mista, Marinho me ligou, né? Em nome do Ari. Financeiramente me fizeram uma proposta bem boa para eu voltar. Mas como eu já tinha saído e eu já estava já com a Frutamel e eu já tinha saído de lá por motivos que não cabia, por causa de dinheiro, eu voltar, entendeu? Então eu disse que não. E eu acho que, eu não sei se a Ari ficou chateado comigo. Eu não sei, né? Porque a gente perdeu o contato total. Depois disso, Marinho, poxa, ele volta, olha, Ari, quer que tu volte? Olha, ele mandou te oferecer tanto para você voltar, porque ele te quer muito na banda, não sei o quê. Mas não era mais, para mim, não era mais o que eu queria, então eu não voltei. Agora, da companhia, não. Da companhia nunca recebi, não, convite nenhum. Quando eles te fizeram a proposta para voltar para a Loirinha, oferecer essa grana, a pessoa pelo qual foi o motivo, um dos motivos de você ter saído, ainda estava lá?
Sim, do mesmo jeito Não ainda lá. fazia sentido, não Não fazia fazia sentido, né? Não, não Não fazia, fazia não. Com sentido. certeza não. Não. Ou então E por voltava assim com um leque de dinheiro e dizia: voltei! Não, não. Eu cheguei sim a receber mesmo a proposta e era uma proposta muito boa, sabe assim? Mas financeiramente falando, mas eu preferia a minha paz. Então, não voltei. É. Vamos Graças a Deus lá, eu gente. tive esse Eu o conheço quê? gente que Esse. voltaria assim, com um lecão de dinheiro. Ah, Manda, voltei. Olha que calor. Bora, Eli. ah, Um ano importante e por quê? um ano importante, porque 2000 e é, 2008. 2000 e 8. 2008. A gente está em 2008. Nascimento do meu filho foi importante, muito importante. Foi, acho que a melhor data da minha vida, quando eu virei mãe. Então é isso. Eu acho que foi 2008. Sou péssima de data, né? Mas foi 2008. Tá. sucesso é Consequência. Consequência de muito trabalho. De um trabalho bem feito mesmo. Então, com certeza, é consequência e reconhecimento de tudo que você faz. Banda Remeleixo foi Uma escola, uma família, onde me trouxe frutos maravilhosos e pessoas maravilhosas para minha vida. Banda da Loirinha foi Aprendizado, tanto pelo lado bom quanto o lado ruim. Fruta Mel, né? Fruta Mel Fruta mel. foi A fruta mel foi um momento bom, um momento muito bom e de transição, né? Aonde eu conheci o mundo do forró, que eu não conhecia. Banda Líbanos foi E Banda Líbanos foi, eu acho que aprendizado também, né? Que lá eu cheguei muito calypso ainda. E foi quando eu comecei a aprender, a entender como era o mundo do forró, a aprender a cantar forró, sabe? Que é diferente, a pegada é diferente. Então foi isso também, onde eu construí amizades maravilhosas também. Então é isso, foi isso. Foi isso sim. Forró ou Calypso? Ih, ai, caramba. Ah, tem que ser de verdade, né? Hoje, para cantar, eu me identifico muito com forró, né? Mas o meu coração, ele é paraense. Sim. Então, eu comecei com o calypso e eu gosto muito desse estilo, desse ritmo. Eu me identifico muito com ele, né? Eu acho que hoje eu sou meio a meio para os dois aí, se é que pode. Se hoje você recebesse convite para voltar com a Banda da Loirinha forte, você voltaria? Não, não. Elis, qual o seu nome mesmo? Seu nome de batismo? Elisângela. Ninguém sabe, ninguém conhece. Elisângela, Henrique, Elisângela. Elisângela, mas é Eli. É Eli. Nesse momento, Elisângela, eu quero que você entre na cápsula do tempo. Eu vou te apresentar a cápsula do tempo. Você vai entrar nela e eu vou te levar lá para o início, para Elisângela. Nesse momento, você vai encontrar com Elisângela. Aquela menina que começou a cantar por influência do pai. Começou a cantar com voz e teclado. Ela começou a cantar ainda muito jovem. A Elisângela ainda nem sabia o que vinha pela frente. Nova, bonita
e cheia de sonhos para conquistar. Talvez nem ela soubesse que seus sonhos mais ousados iriam se realizar. Até que surge o dia que ela recebe o convite para vir para Recife com a banda Remeleixo. Banda Remeleixo do Pará. Nossa. O ano era 2004. Nossa, era? Veio para uma terra diferente, uma terra onde não conhecia ninguém, veio com a cara e a coragem, junto com sua equipe, com seu time, com sua banda. Mal sabia ela que a banda, onde a tão famosa, e ainda não era tão famosa a nível nacional, Banda Calypso, já dominava. A terra que onde você chegou, onde a Banda Calypso já dominava, chegava outra loira paraense. E a loira chegou com o maior remeleixo. Eli, mal sabia você que você ia fazer um barulho tão grande nesse Recife, nesse Pernambuco. Que Recife até então já tinha mais uma loira paraense que caía no agrado dos pernambucanos. Joelma, você. Depois veio a Sheila com a Banda da Loirinha, a primeira vocalista da Banda da Loirinha, que hoje é Sheila Swing do Pará. Depois chegou Mila e Lene com a companhia. E a Remeleixo continuou. E assim trazendo outros artistas paraenses e influenciando artistas pernambucanos com o seu brega pernambucano. Que coisa boa, que delícia é, até hoje, ouvirmos a Banda Remeleixo e lembrarmos da Banda Remeleixo. Como fui ingênua e nem percebi que era um sucesso imenso. Ficou eternizado, Eli, até o dia que as coisas começaram a desandar financeiramente. E hoje, olhando para trás, eu te digo, não desandou. Foi propósito de Deus. Porque Deus queria muito mais para você. Ele queria, sim, que naquele momento, ele permitiu que naquele momento de dor, quando foi tão sofrido para você terminar seu projeto, você recebesse convite para uma banda maior. Também de Recife, da cidade que te abraçou, do estado que te abraçou. Banda da Loirinha. Mulher, que barulho foi aquele com aquele DVD? Se sua passagem foi rápida como um raio, mas eu digo, foi tão rápida quanto um raio, mas fez um barulho igual a um furacão. Se o slogan O Furacão do Calypso não fosse da Companhia do Calypso, nós poderíamos dizer, ele é seu. Pois tu é um furacão. Onde ele passou, ela foi um furacão. Deixando até hoje saudades. Veio Fruta Mel, Banda Líbanos. Algo na Loirinha não te deixava mais feliz, tirou sua paz. Você diz, epa, não é para que tanto sucesso, tanta mídia, se eu não estou feliz? Eu prefiro a minha paz. Fruta Mel veio aí, Banda Líbanos veio aí. E ela peitava a dona da banda. Pois ela saiu de casa cedo e aprendeu com a dor que a felicidade não pode ensinar. E aprendeu a brigar por si mesma. Até o dia que Deus te abençoou com um filho. E aí, Eli, para não deixar o seu filho sozinho e abandonar seu filho,
e ser uma mãe de verdade, seus fãs ficaram órfãos. Ficou entre a cruz e a espada. Seus fãs ficaram tão órfãos que pareciam a crianças quando perdem as mães, chorando, procurando. Cadê Eli? Cadê Eli Feitosa? Cadê a minha loira? E o que poucos sabiam é que ela estava cuidando do seu verdadeiro filho. Aquilo foi tão bom, mas ao mesmo tempo aquilo te tormentava tanto, estar longe dos palcos, que te trouxe uma depressão. Mas como eu disse, Deus sabe de todas as coisas. Foi preciso você passar por tudo isso. Ficar todos esses anos distante. E voltar para saber que aqueles fãs que estão, os órfãos, estão aqui, cresceram, amadureceram, envelheceram, fizeram família e continuam sendo teus fãs. É verdade. Estão aqui para te receber de braços abertos e te aplaudir. Porque você é o nosso furacão loiro. Tenha certeza disso. E volte a ser loira. Volte a ser loira. Se eu voltar a ser loira, eu fico careca, já tentei. Eli, volta, Oi. porque nós estamos te esperando. Senhoras e senhores, o Rick Nó da pergunta de hoje foi com ela, Eli Feitosa. Eu posso, rapidinho? Sim. Primeiramente, eu quero muito te agradecer pelo espaço, pelo respeito com o meu trabalho, por ter respeitado o meu momento. E mesmo quando ontem eu disse, Rick, agora dá. Quando você puder, você não pensou duas vezes. E nós estamos aqui. Então, eu sou muito grata, de verdade. Eu, sinceramente, você disse tanta coisa e veio que você te ouvindo e passando um filme na minha cabeça. E eu não vou mentir para você que tudo isso é muito surreal para mim. Porque você não imagina que as pessoas te conheçam dessa maneira. Eu não tenho essa noção que as pessoas conhecem e admiram dessa maneira meu trabalho. Quando eu comecei a aparecer na rede social de novo, que as pessoas começaram a me cobrar, a dizer, volta, Eli, nós te amamos. Para mim, eu sempre ficava naquela como, né? Foram tantos anos fora da mídia, foram tantos anos sem ninguém nem saber por onde eu andava. E quando as pessoas tinham notícia de mim, ficavam super felizes, sabe? Quando tudo isso para mim, esse mundo da internet é novo. Eu tenho que me readaptar, me reinventar. Mas uma coisa certa que você falou, tudo é no tempo de Deus. Ele ilumina a gente, ilumina o nosso caminho. Eu sempre fui muito abençoada por pessoas que Deus botou na minha vida, por anjos que Ele botou na minha vida. Em cada lugar que eu tive anjos na minha vida. Eu tive anjos aí, como eu tenho amizades até hoje, como Mércia, como Carlinhos, muitas amizades que eu fiz maravilhosas aí, que hoje são como se fossem irmãos meus. Em Fortaleza, Juliana era minha mãe, minha irmã, que é madrinha do meu filho, então foi anjo que Deus botou na minha vida. Tive amizades maravilhosas por onde eu passei. Eu fui muito bem recebida. Então isso é o quê? Isso é Deus, né? Agindo na vida da gente. E hoje eu estou com esse novo projeto. E eu sou muito grata pelas tuas palavras. Sou muito grata a Deus. Hoje eu tenho o apoio da minha família, das pessoas que me amam. Deus colocou pessoas lindas na minha vida hoje. Coisas que eu não tinha, que eu passei anos sem ter, que eu vivi sozinha, Rick. Como você disse, sozinha. Eu saí daqui menina e vivi só. Com o carinho e a minha família, dessas pessoas de amizades verdadeiras que eu fiz. Mas nada se compara também como o carinho da família da gente, do sangue da gente. Né? Então, hoje, recomeçar, eu sei que não vai ser fácil. Mas com o carinho de cada um de vocês que ficaram até agora aqui na live com a gente.
com carinho de cada um de vocês que posta, que vai lá, tira um tempinho e comenta nas minhas fotos, que torce por mim. Então eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês, a vida de vocês. Eu peço, Rick, que Deus te ilumine cada vez mais, ilumine teu caminho. Que seu canal cresça muito, 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 e no que precisar de mim, você tem meu WhatsApp. Você pode me chamar, que estamos aí, para o que daí vier. Eu conto com você também, com o seu apoio também, para a minha volta, o meu retorno aí em Recife. Vamos ficar sempre em contato. E eu sou muito grata, de verdade. Hoje eu estou recomeçando e vou recomeçar, Rick. Sozinha, com a cara e a coragem. Mas com o apoio de pessoas que eu sei que me admiram e que me amam. Ele Feitosa está de volta. Ele Feitosa vai voltar para os palcos. E então, me aguardem. Me aguardem que no que depender de mim, eu prometo a vocês que dessa vez eu não vou desistir de abrir mão de vocês.